Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 41, de 180, A Regra Áurea, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 41 de 180, A Regra Áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Mateus 22, 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo, em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querida amiga, querido amigo, aqui estamos nós diante de uma revelação extraordinária de Emmanuel a respeito da regra áurea. Nesta lição, a regra áurea, que é exatamente o segundo mandamento, quando Jesus disse, e que foi anotado pelo apóstolo Mateus, no capítulo 22, versículo 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Emmanuel está trazendo para nós uma explicação extraordinária,
porque ele diz, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Desta forma, o que ele está nos dizendo que antes de Jesus, muitos embaixadores da sabedoria e misericórdia já tinham vindo à Terra. E então Jesus não falou nada de novo, podemos assim dizer. E ele continua dizendo: importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Então, desta forma, Jesus não estava falando nada de novo, porque outros espíritos já tinham trazido à Terra para diversos povos da época esta mesma lei áurea, a mesma. Portanto, todos já conheciam, mas a diferença estava nisto que Emmanuel está falando. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Então, falar sobre a lei, todos falavam, mas a exemplificação de quem falava era um tanto quanto deficitária, não é? Porque falar é fácil, agora exemplificar não é tão fácil assim. E aqui, Emmanuel vai nos dizer como que esta mesma lei já tinha chegado aos povos antes de Jesus chegar, não é, à Terra. Então ele diz, diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Veja bem, é a mesma coisa, com frases diferentes, mas é a mesma coisa, não é? Do que amar ao próximo como a si mesmo. Os persas, que eram outro povo, dizia, fazei como quereis que se vos faça. É a mesma coisa, não é? Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Idêntico, não é? Recomendavam os egípcios deixar passar aquele que se fez aos outros o que desejava para si. Aqui ela está um pouco diferente, mas também é o mesmo conteúdo. O que ele está dizendo aqui no povo egípcio? Deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Desejai passar, então significa que aquela pessoa que está vindo até você, caminhando, vamos dizer assim, na cidade, e quando ele chegar perto de você, deixai-o passar. Ou seja, com respeito, tenha respeito dele, né? Não vá obstruir a passagem, não vá interpelá-lo de coisas banais. Então, deixar passar. Ou seja, esse é digno de ter uma honra, não é? De deixar passar. Deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Ou seja, você tem que reconhecer que essa pessoa que faz aos outros o que deseja para si é uma pessoa nobre em termos espirituais, não é? Os hebreus diziam, o que não quiserdes para vós,
não desejais para o próximo. É a mesma coisa, não é? E nesta outra parte, insistiam os romanos. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. A gente percebe que mesmo com a tradução, mas que os romanos, eles tinham uma condição de escrever, né, assim, de uma forma diferenciada. Tanto é que a justiça romana, ela é utilizada por muitos povos até hoje. Desta forma, nós vimos que todos os povos da época já conheciam a Lei Áurea, não é? Agora, praticar é que era realmente a dificuldade. Por isso que ele diz, na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro na magnanimidade do Cristo, não é? No amor do Cristo, todos já tinham recebido, de uma forma ou de outra, por alguns espíritos de luz que vieram para cada povo levar essa lei. Aí ele diz ainda, profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Então, esta lei áurea, ela foi difundida nos povos através dos profetas, administradores, juízes e filósofos. Ou seja, foram todas as classes que detinham aquele conhecimento, não é? Todas as classes tinham conhecimento daquilo, mais ou menos identificados. Então, eles foram instrumentos, né, para divulgar esta lei áurea ao povo, mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Ou seja, eles falavam da lei, mas não praticavam tanto esta lei. Nesta outra parte, ele diz, suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos, ou confundiram-se na tela do templo, em vista de seus testemunhos fragmentários. Então, essas figuras que foram referidas há pouco, juízes, profetas, administradores, né? Ele diz que essas figuras, nos recintos dos templos iniciáticos, confundiram-se na tela do templo, ou seja, foram se perdendo, não é? Através do tempo, de seus testemunhos fragmentários. A palavra fragmentário significa que estão divididos. Então, era um exemplo ali, outro aqui, não é? Não tinha uma determinada constância destes exemplos. Então, eram citados, né, de vez em quando, porque os seus testemunhos não eram uma grande quantidade, não era 100%, podemos assim dizer. Agora aqui, Emmanuel vai dizer da diferença, a diferença de todos esses povos que receberam essa mesma lei áurea, não é? Muitos filósofos, muitos juízes e administradores, porém, a diferença de Jesus, a diferença foi que, com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças
Então, quando nós pegamos o Evangelho de Jesus, nós percebemos que todas as suas palavras, todos os seus gestos que foram anotados, realmente ele exemplificou, até mesmo antes de falar essa frase, não é? Ele falou quando lhe foi perguntado qual era o maior mandamento da lei de Deus, que ele disse que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas mesmo antes dele falar isto, ele já tinha exemplificado este amor ao próximo, não é? Ele já estava a caminho nessa exemplificação. É uma lição linda, eu achei ela maravilhosa, assim como todas as outras, mas essa me despertou, não é? Este conhecimento de que os povos já tinham conhecimento desta lei. Ou seja, Jesus não falou nada que fosse diferente. Ele não trouxe nenhuma novidade, não é? Em termos da lei. Agora, a novidade que ele trouxe foi que ele exemplificou, não é? A todo o tempo da sua jornada na Terra. Essa foi a grande diferença. Ele realmente se postou de uma forma, falou e exemplificou da mesma forma esta lei áurea. É uma lição magnífica e agradeço a sua companhia neste estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Fique com Deus.